Saudações, alma perdida. Seja bem-vindo ao nosso refúgio miskatônico. Acompanhe-nos para essa horripilante e perturbadora jornada. Assim como em Herbert West, Lovecraft escreveu outros contos não focados em horror cósmico, e hoje irei falar sobre o seu melhor trabalho, conhecido como Ratos na Parede, um conto tétrico e macabro que mais se assemelha às histórias de Edgar Allan Poe. Vamos para a década de 20, quando o último descendente da família Lapore retorna para a mansão de sua família, com a intenção de reformar toda a casa. Quando a casa estava pronta, ele descobre que o antigo descendente queria insanamente destruir o edifício, mas não conseguiu cumprir seu objetivo. Os arquitetos adoravam estudar a casa devido à sua arquitetura gótica e peculiar, e o novo dono da casa não se importava de ter tantas pessoas apreciando sua nova moradia. Em vez disso, contratou operários para uma reconstrução da casa, o que foi difícil, visto que os moradores próximos tinham certo receio e medo de se aproximar da mansão. Mas com muito custo, os trabalhadores ideais foram encontrados e a reconstrução da casa se iniciou. Enquanto estava tendo a reforma, muitas lendas e boatos podiam ser ouvidos dos operários. Histórias sobre a família de Lapore guardar ruínas amaldiçoadas em seu subterrâneo e fazerem sacrifícios, sendo conhecidos como amaldiçoados de Deus. O proprietário não deu ouvidos e apenas se concentrou na casa por 2 longos anos, até que ela enfim ficou finalmente pronta. O seu novo dono assumiu por completo o nome maldito, Lapore. Neste momento, é-nos revelado que o novo Lapore tem 9 gatos de estimação, mas o seu gato preto era o seu favorito, devido a 7 anos de convivência. Lembre-se desse gato, pois ele será deveras importante ao longo da história. Alguns meses passaram, e coisas estranhas começaram a acontecer naquele edifício. O negro gato, que costumava ser tranquilo, estava agora inquieto e irritado. Arranhava e farejava as paredes loucamente. E isso não foi diferente com os outros 8 gatos, que se esgueiravam nas paredes querendo pegar algo supostamente invisível. Ao questionar alguns operários sobre o que poderia ser aquele som, eles disseram que poderia ser o som de ratos ou camundongos. Mas o Sr. Lapore afirmou que por conta da altura da casa, não poderiam aparecer ratos por 300 anos, e todos concordaram. Naquela mesma noite, o dono da casa dormiu com seu gato negro, e adormeceu brevemente, acordando horas depois com um violento pulo do animal em direção à cortina, o que gerou um pequeno ruído, semelhante ao de um rato, deixando o gato agitado e andando incansavelmente de um lado para o outro. Como pedido do Sr. Delapore, os operários instalaram ratoeiras e armadilhas pela casa, mas ironicamente, nenhum gato se agitou e nenhum som de rato foi escutado naquela noite. Até que um desconforto acordou o Sr. Lapore, que resolveu descer até o salão principal. Neste momento, sons insuportáveis dos ratos podiam ser ouvidos, o que deixou todos os gatos completamente irritados e agitados. 2 criados apareceram para inspecionar as ratoeiras, e, para a surpresa de todos, não havia uma única ratoeira armada, e todas elas estavam vazias. Isso enlouquecia o Sr. Lapore, que tomou a decisão de ir até a cripta no subsolo, acompanhado de seu grande amigo, Capitão Norris. Entretanto, de início, nada foi encontrado, com exceção de desenhos escritos nas paredes, que não pareciam ter significado algum. Sr. Lapore, Capitão Norris e o Gato Preto resolveram dormir naquela cripta, até que o capitão acordou o dono da casa, para que pudesse contemplar o seu gato correndo em volta das paredes, enquanto o perturbador som de ratos pôde ser ouvido vindo de dentro daquelas sólidas paredes de pedra. Lapore descobriu que havia uma outra cripta logo abaixo, e todos foram lá, e ao abrirem a quadrada porta, puderam ver a visão mais horrorosa de todas.
um monte de restos e esqueletos humanos com feições de terror e pânico. Todos apresentavam marcas de terem sido roídos, e entre esses ossos, uma vasta passagem foi encontrada. Passagem essa que apresentava uma luz peculiar. Essa luz era a entrada de uma gruta normal. Ela apresentava uma estranha iluminação e uma peculiar arquitetura. Tinha diversos ossos, esqueletos e crânios pelo chão. Todos estavam roídos por ratos. Enquanto isso, os homens estavam explorando o grotesco lugar, quando de repente a iluminação sumiu e Lapor escorregou para dentro de um abismo escuro. Quando acordou do breve desmaio, podia sentir algo macio e presumiu que eram os ratos prestes a devorar. Ele apenas aceitou sua morte e desmaiou novamente. Ao recuperar a consciência, Lapor estava encarcerado, condenado pela morte de Norris. Disseram a ele que encontraram dizendo as seguintes palavras: Por que não comeríamos Lapor? Como se Lapor comiam coisas proibidas? Quem diz que eu sou Lapor? Poderia um Norris ficar com a terra de um Lapor? Te sangrarei, miserável. Você será eliminado. Tais palavras condenaram o Sr. Lapor à prisão perpétua, vivendo para sempre num quarto gradeado, assombrado pelos seus piores pesadelos, por aqueles ratos fantasmas, os ratos nas paredes.